Pronto, pessoal, vamos começar a nossa aula. Tema 1, unidade 2, globalização econômica. Embora o nome do tema se chame globalização econômica, a gente sabe que globalização é um fenômeno que não envolve apenas o viés econômico. Globalização existe de várias formas. Existe a globalização econômica, existe a globalização política, a globalização do ponto de vista cultural, a globalização do ponto de vista social, enfim, não é um fenômeno que envolve apenas a economia do mundo inteiro. Aí vocês têm que me dizer mais ou menos aí qual a noção que vocês têm de globalização. Globalização seria o quê para vocês? É tipo a interação com o mundo. A interação com o mundo, a sua interação com o mundo, a do seu país com o mundo, a interação dos países entre si, como assim? Tudo isso aí que você falou. Ok. Como é que você se insere na globalização, Mariana? Como é que você se acha inserida na globalização? Através de quê? Meio de conseguir me comunicar com pessoas que não estão perto de mim, conhecer pessoas de outras áreas que eu nunca fui. Então, a globalização, do ponto de vista da comunicação, ela fornece para você meios para interagir com pessoas do mundo inteiro, de forma muito rápida. Então, ela meio que diminui as distâncias entre você e outras pessoas pelo mundo. Perfeito. É um dos aspectos da globalização. Então, mais alguém quer falar? Não, não? Então, bora começar. Olha, a gente percebe aqui que a globalização não é um fenômeno apenas do ponto de vista econômico, é um fenômeno, sim, de integração mundial, porque envolve a integração, obviamente, entre todos os países do globo e também entre as pessoas, entre os mercados financeiros. Então, hoje em dia, com o processo de intensificação de informações, de comunicação entre os povos, entre os países entre si, nós estamos, de certa forma, mais próximos, cada vez mais próximos. Se vocês me perguntarem, professor, a globalização, ela é um fenômeno recente ou ela é um fenômeno antigo? É um fenômeno, o quê? Alguém sabe dizer? Se é Mais recente. mais recente? Alguém tem algo a dizer também? É um fenômeno que Acho surgiu agora? que Oi? começou desde as grandes navegações. A gente diz que a globalização ela surgiu com as grandes navegações dos séculos XV e XVI. Mas essa globalização recente que a gente está falando agora, até um tempo atrás, é uma globalização realmente depois da Segunda Guerra Mundial, é uma globalização que começou lá na década de 70, 80. O termo globalização surgiu na década de 80, né? As primeiras pessoas a escreverem sobre globalização iniciou esse processo de escrita sobre globalização na década de 80, sendo que a globalização é um fenômeno que remonta aos séculos XV e XVI, quando as potências europeias começaram a sair, a buscar novas rotas comerciais para se chegar até as Índias, financiadas pelos seus reinos. E como, por exemplo, Portugal, Espanha, os Países Baixos, os ingleses, eles saíram em alto mar em busca de rotas comerciais mais rápidas e práticas para manter relações comerciais com as Índias. Fica lá na Ásia, né? Ficava lá na Ásia e fica atualmente até na Ásia, enfim, até hoje. Professora, com as grandes navegações, quer dizer que o mundo começou a se tornar integrado, cada vez mais integrado? Sim, porque com as grandes navegações houve também um processo de colonização do continente americano, então vai haver uma integração maior entre a Europa, né, o velho mundo, a Europa, a América, agora começando a ser colonizada, explorada por potências europeias, Portugal, Espanha. Vai haver uma intensa comercialização também, trocas comerciais com a África, principalmente para o tráfico negreiro, né? E que servia de mão de obra para a exploração do continente americano. E vai haver também uma maior integração entre europeus com países, áreas ali da Ásia, né? Que seria o local onde vendiam especiarias. E o que seria uma especiaria? Lá nos séculos XV e XVI. Por que os europeus estavam tão empenhados em buscar rotas comerciais para se chegar até as Índias? O que é que tinha nas Índias que fazia com que esses europeus se lançassem ao alto mar em busca de rotas comerciais para se chegar até lá? As especiarias que eles podiam lucrar até 6.000%, que não tinha lá no continente deles. Exato. Então, uma especiaria seria um produto que não era fabricado na Europa e, portanto, eles iriam em busca de comprar esses produtos. Ou era um produto que era vendido na Europa,
mas que era muito caro e eles queriam buscar uma forma de baratear, de comprar de forma mais barata. Eu acho que era a segunda coisa que você falou. Açúcar, esses ingredientes básicos. Eles compravam muito caro. Exato. Pronto, perfeito. Aí agora a gente vai ver esse tópicozinho aqui chamado Revolução Tecnológica. Mas antes de falar da Revolução Tecnológica, a gente tem que saber que com a globalização houveram duas grandes mudanças significativas. Houve o desenvolvimento dos meios de comunicação, que forneceu a base para a maior comunicação entre os países do globo, e houveram também um desenvolvimento significativo dos meios de transporte. Então, hoje em dia, a gente consegue viajar de forma muito mais rápida, intensa, eu consigo conhecer qualquer parte do mundo. Por quê? Porque existem meios de transporte cada vez mais velozes e com uma capacidade de carga, tanto de pessoas quanto de mercadorias, bem superior do que no passado. O livro de vocês cita um exemplo bem prático nessa questão de transportes. Aí ele vai dizer o seguinte, que há mais ou menos na década de 60, 1960, se você quisesse sair do Rio de Janeiro e fazer uma viagem para Nova York, essa viagem lá em 1960, ela durava em média 2 dias de avião. Você saía do Rio de Janeiro e ia para Nova York. Lá em 1960, essa viagem durava em média 2 dias. Sendo que hoje em dia, com o desenvolvimento dos meios de transporte, os aviões que se tornaram cada vez mais capacitados, modernos, enfim, eficientes no transporte de pessoas e de mercadorias, hoje eu consigo fazer essa viagem do Rio de Janeiro para os Estados Unidos, lá para Nova York, em 12 horas ou até menos, dependendo do avião que você for utilizar. Dependendo se você vai fazer alguma escala, né? Eu vou sair daqui, vou parar não sei onde para poder chegar até lá em Nova York. Mas, enfim, o que a gente precisa saber é que a globalização ela fornece para a gente um desenvolvimento significativo no ramo de comunicação e no ramo de transporte, que vai ser essencial para as trocas comerciais, para as alianças comerciais que vai existir com o passar do tempo entre os países do globo. Tudo bem até agora? Todo mundo está entendendo? Tem alguma dúvida? Não. Ok. Estou entendendo. Ótimo. Agora vamos falar sobre revolução tecnológica. Essa revolução tecnológica aqui é a terceira revolução industrial, que ela começa lá em 1970. Essa revolução ela também é chamada como revolução... Eita, Beatriz está entrando agora. Alguém mandou o link para ela? Foi? Deixa eu botar aqui. Beatriz? Tirei aqui a falta dela. Sim, aí vamos lá. Essa revolução tecnológica ela também é chamada de a revolução do meio técnico científico informacional. Então, a terceira revolução industrial, que é o momento atual que a gente vive, de produção em massa de produtos, marcada pela informática, pela robótica, pela nanotecnologia. Hoje eu consigo produzir circuitos eletrônicos, né, produtos com o tamanho de um átomo ou de uma molécula, se eu quiser. Essa revolução tecnológica também é marcada pela biotecnologia. Hoje eu consigo modificar qualquer ser vivo, né, e fazer o que eu quiser. Essa revolução tecnológica, ela começou no finalzinho do século XX e ela demarca transformações no meio até hoje, no espaço. Aí a gente tem que saber que essa revolução tecnológica, ela vai começar mais ou menos vai começar no período, mais ou menos não, ela vai começar no período da Guerra Fria. Eu não sei se vocês sabem o que é Guerra Fria. Lembra o que é Guerra Fria? Sim, eu lembro. Sim. Guerra Fria é um momento da bipartição dos polos de poder no mundo, né? É o período da ordem mundial bipolar. A Guerra Fria começa no final da Segunda Guerra Mundial e marca o surgimento de 2 polos de poder no globo. Seria um polo de poder capitalista liderado pelos Estados Unidos e um polo de poder socialista liderado pela União Soviética. Pois bem, com a Guerra Fria, né, e com o surgimento da terceira fase da Revolução Industrial, vai haver uma disputa de poder pelo globo, pela hegemonia mundial, ou seja, pelo poder global, poder de influência, para ver quem é que tinha maior poder de influência no mundo, se eram os capitalistas, os Estados Unidos, capitalista, ou seria os socialistas com a União Soviética. E aí vai haver uma intensa procura por produção em massa de armamentos, vai haver uma corrida espacial e uma corrida armamentista. Então, nessa época da Guerra Fria, vai haver um grande desenvolvimento no setor de produção de mercadorias,
Por quê? Porque com a corrida armamentista e com a corrida espacial, vai haver uma maior produção de produtos em massa. Cada sistema, seja o capitalista, seja o socialista, vai querer demonstrar que tem mais poder, digamos assim, que tem mais poder de produção, que tem maior poder tecnológico, enfim. E aí vai haver uma produção cada vez maior de mercadorias. Mas... Deixa eu ver se falta falar mais alguma coisa. Sim, outra coisa. Com o desenvolvimento na Guerra Fria da indústria de comunicação, de telecomunicação, hoje em dia eu consigo me comunicar, como Mariana já falou, com qualquer pessoa no mundo, porque a internet chega até a minha casa, a internet ela chega no mundo inteiro, na verdade, através de sinais, seja de satélites ou seja através de fibras ópticas. Já ouviram falar sobre fibras ópticas? Se a internet da casa de vocês chega por fibra óptica? Pronto. Vocês sabiam que 99% da internet do mundo chega através de fibra óptica por cabos submarinos? 99%. Apenas 1% da internet do mundo é transmitida através de sinais por satélite. Mas hoje em dia, basicamente, a fibra óptica ela invadiu o mundo inteiro através dos cabos submarinos. E tudo isso é em decorrência desse período da Guerra Fria, da indústria de comunicação. Beatriz está entrando de novo. Eu acho que Beatriz deve estar com dúvida em relação a ligar o áudio, viu? Alguém fale com ela. Aí, a gente vai ver que com a globalização, as novas tecnologias, elas permitem com que a gente consiga se comunicar melhor. Ela vai fazer com que os mercados financeiros, eles consigam também se comunicar melhor, né? Ou seja, a comercialização, ela vai se tornar cada vez mais facilitada. Se, por exemplo, eu quiser investir em alguma empresa, eu não preciso necessariamente estar no país matriz daquela empresa para eu investir nela. Posso muito bem investir numa ação dessa empresa, na Bolsa de Valores, e eu consigo obter lucro sem nem participar do processo produtivo da empresa. Outra coisa é que com a globalização houveram a disseminação do conhecimento. Esse conhecimento hoje em dia ele é cada vez mais aplicado à produção de produtos modernos, novos, tecnológicos. E essa grande produção de produtos tecnológicos, a gente vai ver que ela vai estar concentrada nos países centrais do globo. O que seria um país central? Desculpa. O que seria um país central? Que é um país que ele é muito coisado na economia, evoluído na economia. Desenvolvido, né? Um país desenvolvido. Não é isso? Aí ele tipo serve de exemplo para os outros, influencia. Isso, perfeito. Então, tipo os Estados Unidos, tipo o Japão, tipo... A China, ela não é um país desenvolvido, mas ela vem crescendo muito em termos econômicos atualmente. E possivelmente, né, já vai ser tratada como um país central também no futuro. Ela não é ainda desenvolvida, mas tem um grande poder de influência global. E todos os países da União Europeia também, como por exemplo a Alemanha, Itália, França, o Reino Unido, que acabou de sair da União Europeia, são países que também têm um grande poder de influência global e são considerados países centrais. Então a gente vai ver que a globalização ela vai ser marcada pelos fluxos. O que seria um fluxo, professora? Fluxo seria essa dinamicidade, essa movimentação. Então ela vai ser marcada pelos fluxos de mercadorias, pessoas, serviços, capitais, entre o globo, né? Entre todos os países do globo. Por isso que ela é chamada de globalização. Esse fenômeno é um fenômeno que envolve o mundo todo. Por isso que ele tem esse termo, globalização. Que também é chamado de mundialização. Globalização também é chamada de mundialização. Porque os dois termos envolvem a mesma coisa, né? Seria o maior contato, a maior integração entre os países do globo. Ana Beatriz está entrando de novo. Alguém precisa falar com ela. Agora vamos para o tópico tecnologia como diferencial. Me diga uma coisa, o que é necessário para que eu consiga produzir cada vez mais? Eu tenho uma indústria, o que é necessário para que eu produza um produto cada vez mais moderno, tecnológico e com valor agregado? O que é necessário? Inovações na tecnologia? Como é que eu inovo? É só eu vou fazer um produto novo, pronto, acabou-se? Ou eu tenho que investir em alguma coisa, em algum ramo, para que eu consiga produzir produtos cada vez mais tecnológicos? Educação.
Educação, o que mais? Então, você quer dizer que os países que investem mais em educação seriam os países que eles conseguem produzir cada vez mais produtos com alto valor agregado e tecnológico? Tem Eu uma acho tem a que ver? como a educação pode ser boa, as pessoas têm um conhecimento melhor e conseguem produzir um produto melhor. Ok. Então, eu poderia dizer que o Brasil é um país com grande poder tecnológico, com base na nossa educação? E aí? Sei Não. não. O que é que vocês acham? Não. Não? Não. O que é que ainda falta para o nosso país se tornar um país com um grande poder de decisão global? Escolas públicas de qualidade. Escolas públicas de qualidade. O que mais? Também os hospitais públicos, com mais tipo, Atendimento pagamento médico. certo, Ter com mais aula de robótica. pagamentos. O que, Wilton? Ter aula de robótica nas escolas públicas. Se tem aula de robótica. Wilton, eu sei que nos institutos federais tem. Agora, eu acredito que nas escolas estaduais e municipais, isso não é uma totalidade, não. Tem aqueles armários que tem nos Estados Unidos. Você já quer Sim. demais, jovem. Pois vamos lá. Todo país que ele quer crescer, que ele quer desenvolver seu setor industrial, seu setor de tecnologia de ponta, ele precisa investir em P&D. O que é isso? P&D. P, pesquisa. Pesquisa e D, desenvolvimento. Então, todo país, que quer alcançar um grande desenvolvimento econômico no ramo industrial, de tecnologia de ponta, ele precisa investir maciçamente em pesquisa e tecnologia. Professora, quem são os países que mais investem no mundo? Aqueles países que eu mencionei anteriormente, os países centrais do globo. Seriam os países desenvolvidos. Principalmente quem? Estados Unidos, países ali da União Europeia, Japão. E atualmente a gente está vendo que a China está se desenvolvendo bastante também nesse setor, né? Está começando. Outra coisa sobre a tecnologia como diferencial é que para que eu invista em pesquisa, eu preciso ter equipamentos modernos, eu preciso ter um pessoal capacitado. Então, a educação do meu país tem que ser prioridade, tem que ser acessível a todos e tem que ser de ótima qualidade, né? Obviamente. Então, esse é um dos pré-requisitos para que eu consiga desenvolver meu setor de tecnologia de ponta. Eu tenho que ter equipamentos modernos, centros de pesquisa no meu país, universidades ligadas à indústria. Isso é essencial. Eu não sei se vocês já ouviram um termo chamado tecnopolo. Os tecnopolos seriam grandes centros industriais ligados a centros de pesquisa. Produção ligada à pesquisa. Por quê? Porque se eu quero produzir um produto novo, sofisticado, né, com alto teor tecnológico, eu tenho que pesquisar para que eu melhore ou então para que eu produza um novo tipo de produto. Então, toda vez que um país ele quiser inovar no quesito de tecnologia, ele precisa investir maciçamente em pesquisa e desenvolvimento. E isso implica aquilo que vocês já falaram para mim, que é ter uma educação de ótima qualidade. Deixa eu ver se falta mais alguma coisa. Só isso mesmo. Agora vamos para o próximo. Agora, o mercado global. Vocês concordam que as trocas comerciais de hoje em dia são trocas que ocorrem entre o mundo todo de forma facilitada? No passado era assim. No passado sempre foi assim. A comercialização entre os países do globo? Não, né? De certa forma, houve recentemente um processo maior de integração entre os países em relação às trocas comerciais. Por quê? Porque houve também uma liberalização do comércio. Professor, o que seria uma liberalização do comércio? Seria o livre comércio, que foi criado lá no século XVIII. Eu acho que alguém está com um som aí bem... Acho que é o ventilador próximo. Alguém está com o ventilador próximo? Tem um barulho bem forte. Pronto. Então, atualmente, as trocas comerciais elas são favorecidas pelo livre comércio, que foi criado lá no século XVIII. O que seria o livre comércio? Hoje em dia, as empresas elas são livres para comercializar com qualquer país do globo, qualquer empresa que faça parte do mundo, que esteja presente no mundo, sem tanta restrição, sem tanta imposição de tarifas alfandegárias. De certa forma, houve uma diminuição ou até eliminação de tarifas alfandegárias sobre produtos de importação. Professor, o que é uma tarifa alfandegária? É um imposto. Hoje em dia, o comércio ele é facilitado porque existe a eliminação ou então a redução de imposto sobre produto que eu compro. Por exemplo, eu quero comprar um produto chinês. Hoje em dia, muitas vezes, esse imposto ele é bem mínimo.
ou então o Brasil fazer um acordo com aquele país, eu consigo comprar aquele produto sem imposto ou então com um imposto bem reduzido. Então, o livre comércio, essa liberalização do comércio que está falando aí no livro de vocês, é porque hoje em dia as trocas comerciais, elas são... Oi, Mariana. Levantou a mão? Mariana. No Paraguai a tarifa é tão alta? A tarifa é tão alta? Sim, é quase o dobro do preço. Para aqui, para chegar ao Brasil, o produto? Sim. Sim, porque assim, cada país ele pode legislar sobre os seus impostos. O que é isso, legislar? Tipo, ele pode criar regras, leis específicas em relação aos produtos que saem de lá para irem para outros países. Então, eu posso muito bem aumentar o imposto sobre o meu produto, ou então o próprio Brasil pode aumentar o imposto sobre o produto que vem do Paraguai, para que as pessoas daqui do Brasil comprem aqui e não de outro país. É muito comum ocorrer subsídios dentro de cada país. Subsídio ou então proteção. O que é isso? Eu pego e o Brasil tem uma grande produção de soja. Aí vamos dizer que a Argentina também tem uma grande produção de soja. Aí os brasileiros eles pegam e vão comprar a soja da Argentina porque é mais barata do que a nossa. Aí o que é que o governo brasileiro pode fazer? Visando proteger o seu mercado de soja aqui dentro. Eles pegam e aumentam o valor do produto, da soja que vem de lá, da Argentina. Eles aumentam a tarifa, né? A tarifa alfandegária que a gente diz, que é o imposto. Aumenta o imposto do produto que vem de fora. E aí acaba se tornando um produto mais caro do que o produto brasileiro. Essa é uma forma de proteger o seu mercado. Outra forma de proteger o seu mercado é, por exemplo, você dando dinheiro às empresas que produzem aquele produto para que eles consigam produzir um produto mais barato. Isso acontece muito nos Estados Unidos. Os Estados Unidos é um dos países que mais protegem o seu mercado financeiro, produtivo. Eles muitas vezes subsidiam. Subsidiar é ajudar, ou seja, eles ajudam certas empresas no ramo agrícola, sei lá, mineral, para que eles consigam produzir mais e mais barato para competir com outras empresas a nível internacional. Ou seja, tornando o produto dos Estados Unidos mais barato. Mas por quê? Porque ele foi financiado pelo governo. Isso acontece muito. Isso é chamado de protecionismo. E essa ajuda que o governo muitas vezes dá para essas empresas é chamado de subsídio. Subsídio quer dizer uma ajuda. Nesse caso, uma ajuda financeira. Então, Mariana, pode ser que esse produto do Paraguai chegue aqui mais barato, porque o próprio Brasil, ele aumenta a tarifa alfandegária, aumenta a taxa de imposto do produto que vem de fora. Quando chega aqui, se torna até mais caro. Embora lá Mas seja não mais tem isso barato. no livro não, né, professora? Tem, falando um pouquinho sobre isso, na página 347, quando vai falar de subsídios e tarifas alfandegárias. É no último parágrafo. Diz assim, a abertura comercial do globo, no entanto, não significou o fim do protecionismo econômico. Ainda existem subsídios, que seria a ajuda financeira, e tarifas alfandegárias, impostos, que protegem os produtos nacionais, deixando os importados mais caros. E aí esse é o exemplo. Deixando os importados, produtos que vêm de fora, mais caros. Isso acontece muito. Aí, ainda nessa parte aí do mercado global, a gente vai ver que foi criada uma instituição para regular o sistema financeiro mundial. Para regular o sistema financeiro, não. Digamos que as relações de troca comercial entre os países foi criada a OMC, Organização Mundial do Comércio. A OMC foi uma instituição criada no ano de 1995 e ela trata de todas as comercializações do globo. Ela cria regras para o comércio mundial entre os países e entre as empresas, consequentemente. Ela cria regras. Praticamente todos os países do mundo que fazem parte da ONU fazem parte também da OMC. A OMC é uma instituição multilateral, que vocês já estudaram o que é isso, né? Que faz parte ali, vários países fazem parte. Ela é uma instituição ligada à ONU e ela trata do comércio mundial. Então, a OMC ela foi criada para facilitar as trocas comerciais entre os países do mundo, mas muitos países ainda não, como é que eu posso dizer, ainda não colaboram para as regras da OMC, como, por exemplo, protegendo o seu mercado financeiro, o seu mercado produtor de um produto X ou Y. Eu vou passar uma pesquisa para casa hoje para vocês. Vocês vão fazer uma pesquisa e vocês vão falar dessa pesquisa na próxima aula, da próxima semana, sobre sistema financeiro, mercado financeiro.
Sim, aí vai dizer aqui, as trocas comerciais se concentram principalmente onde? Onde? No mundo? Entre os Estados Unidos, o Japão e a União Europeia. Mas, professor, e a China? Eu não poderia falar que a China ela tem um grande poderio no quesito de trocas comerciais hoje em dia, não? O livro não vai falar da China logo no início, ele só vai falar da China depois. Mas eu já poderia inserir a China como um país central no quesito de trocas comerciais no globo? Sim ou não? Sim, né? Já é a segunda maior economia do mundo. Desde 2010 se tornou